já temos 80 pessoas aqui. Queria mais uma vez dar bom dia a todos. Sempre um prazer aqui para a gente estar junto com nossos clientes, os assessores que confiam na gente e, é claro, nossos gestores que dedicam essa manhã da primeira quarta-feira do mês para estar aqui falando, né, sobre o mercado, falando sobre cenário macro. Temos aqui a presença do Caio Dias também, que é sócio, economista sênior da Asset. Mas antes de fazer as apresentações formais, eu queria pedir 3 minutinhos aqui da atenção de vocês. A gente sabe que tem sempre muitos clientes e muitos assessores que, inclusive, são novos, que estão entrando aqui no ecossistema XP, né? Estão entendendo o que é o mundo XP. E acho que vale a pena a gente usar 2 minutinhos aqui para dar um breve contexto institucional da Asset. Pessoal, acho que só começando aqui, né? Hoje nós temos 156 bilhões de reais sob gestão, então a gente sabe que é um número expressivo para nós, é uma enorme responsabilidade. São 3,6 milhões de cotistas, então assim, a gente vê como um grande privilégio, né, ter um número de cotistas tão expressivo. É claro que isso faz com que a gente tenha um perfil muito plural de clientes, entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, entidades de previdência. Então tem muita gente que confia, né, o seu patrimônio. Aqui temos 3 representantes dos nossos 13 gestores. Então a gente fica muito grato, né, e sabe do tamanho dessa responsabilidade. Como eu falei, né, são 13 estratégias ou núcleos de gestão independentes. Então, aqui a gente tem 3 representantes dos nossos mandatos líquidos, a gente tem outros 10 núcleos de gestão junto, né, formando a XP Asset. Hoje são mais de 155, né, profissionais direta ou indiretamente ligados à gestão. Então, tem bastante gente aqui dedicada, né, trabalhando 24/7 para fazer a coisa acontecer. E essa história ela não começa de hoje, né, pessoal? Acho que é sempre relevante lembrar. Lá em 2006, o Guilherme e o Júlio Capua decidem, né, colocar a pedra fundamental do que hoje se tornou a XP Asset. Então, é um trabalho de construção que já vem sendo realizado há bastante tempo. Só para dar uma breve visão para vocês, pessoal, a gente gosta de agrupar os nossos 13 núcleos de gestão em 4 grandes grupos, tá? Então, aqui a gente traz essa visão completa das nossas mesas. Essa característica, né, é o que nos permite se intitular, né, e ser visto como a asset mais completa do Brasil. Isso, para a gente, é, mais uma vez, um motivo de orgulho muito grande. E a gente gosta de separar em 4 grandes grupos, né? Vocês percebam que, além dos mandatos líquidos ou tradicionais, a gente tem também uma família de fundos alternativos que é bastante expressiva, vieram ganhando uma participação super relevante ao longo do tempo. Tem os nossos mandatos ali de alocação com a XP Advisory, e a família de fundos indexados internacionais, seguindo ali os principais índices de referência globais, e fazendo parcerias com assets internacionais super importantes. Pessoal, acho que só para finalizar, acho que tem 3 pilares aqui que são super relevantes para nós e que estão presentes aqui na Asset desde o início, né, dessa trajetória, e eu acho que vem se robustecendo e nos sustentam aqui. É um mantra que a gente segue no nosso dia a dia. Primeiro é manter total independência, né? A gente sabe que tem a XP Inc. por trás, e ser uma das unidades de negócio mais relevantes da XP Inc. Para nós é super importante e é um apoio relevante, mas no final a independência na tomada de decisão dos fundos aqui por parte dos nossos gestores é o que nos guia, né? O interesse do cotista, ele está em primeiro, segundo, em todos os lugares aqui, né? É sempre o mais importante. Segundo, esses gestores que estão aqui conosco, o Caio também, nosso economista, são exemplos claros desse alinhamento de longo prazo, né? Fausto está na XP Asset desde 2008, Peixoto desde 2013, Júlio desde 2016, né? Então, são muitos anos aqui tocando as estratégias, né, responsáveis por seus mandatos no mercado. E acho que é claro para todos nós, né, que existe ali o viés, o survivorship bias, né, aquele viés de sobrevivência. Então, se esses caras estão aqui até hoje é porque eles são competentes, porque eles performam
nos primeiros quartis, nos primeiros decis das suas indústrias e estão alinhados com a gente no longuíssimo prazo, né? E por último, talvez o ponto que a gente mais se orgulhe e mais colha bons frutos de ter aquela mandala, né? De ser tão completo em termos de estratégia, poder compartilhar inteligência entre esses gestores, né? Poder dividir conhecimento. A gente tem especialistas de referência nos seus mandatos, mas obviamente consegue trocar muito. Esses caras estão juntos, seja por vídeo ou seja presencialmente na ACE diariamente. Seus analistas estão conversando sempre de crédito, de equity, de special seats, infra com imobiliário. Então, assim, a gente tem um privilégio grande aqui de trocar muita inteligência entre esses núcleos de gestão. Pessoal, feita essa introdução, eu queria reforçar aqui nosso objetivo da manhã, né? Sem me delongar muito mais, a ideia é trazer para vocês aqui, através do Caio Dias, os principais temas macroeconômicos que impactaram o mercado ao longo do mês de abril. Se ele não ficar bravo comigo, acho que já podemos antecipar o que vem aí em maio, né? Se eu não me engano, hoje tem reunião do Fed. Caio pode nos dar mais detalhes. E, claro, temos aqui nossos 3 gestores, Júlio Fernandes, Marcos Peixoto e Fausto Filho, que vão trazer para a gente ali tudo que eles têm tocado no mês a mês, né? No mês de abril, nos seus mandatos, e como que eles têm preparado as estratégias aí para enfrentar o dia a dia do mercado. Pessoal, sem me alongar muito mais, acho que já me estendi além do que deveria. Caio, passo a palavra para você. Obrigado pela presença e aproveitem aí, pessoal, esse espaço é de vocês. Obrigado pela introdução, Diego. Bom dia a todo mundo que tá ouvindo aqui o call. Então, começando pelo cenário econômico, dar um breve panorama do lado internacional, começando pelos Estados Unidos. Então, a gente tinha tido bastante estresse no mês de março no sistema financeiro norte-americano, e ao longo do mês de abril, a gente teve uma melhora na margem, ou pelo menos uma estabilização desse estresse que a gente tinha visto em março, né? Então, os dados bancários divulgados pelo Fed mostraram uma estabilização do sistema financeiro no país. Os bancos voltaram a registrar entrada líquida de depósito, mesmo os bancos de pequeno porte. O fluxo de recursos para os fundos de money market moderou novamente para níveis próximos àqueles antes desse estresse. E também o uso dos instrumentos de liquidez que foram disponibilizados pelo Fed mostrou uma queda para também níveis mais normais, né? Então, a gente teve uma consolidação, pelo menos uma diminuição desse risco que a gente tinha visto no mês de março. Mas ele continua existindo, né? Então, a situação continua demandando alguma atenção, como deixou clara a divulgação dos resultados ali do First Republic, que acabou surpreendendo negativamente as expectativas que o mercado tinha e já eram baixas, e trouxe alguma volatilidade e atenção de novo para o tema. Dado que o banco estava no centro das atenções ali depois da quebra do SVB. E a situação do banco, que era bastante sensível, os reguladores precisaram dar uma solução via setor privado para ela, com a compra dos ativos pelo JP, né? Então, para evitar qualquer necessidade de uma nova intervenção nesse sentido. Então, passados os momentos de maior atenção dos mercados com relação à situação dos bancos regionais dos Estados Unidos, a gente volta a ter a atenção para o ritmo da economia, para os dados de inflação, né? Nesse sentido, ao longo de abril, os dados de inflação divulgados continuaram a mostrar núcleos bem pressionados. Então, a gente tem o Core PCI rodando a quase 5% ao ano na média móvel trimestral, o Core CPI com alguma desaceleração na margem, mas ainda também acima desse nível de 5% na média móvel trimestral, explicado ali tanto por uma reaceleração na parte de bens, quanto por uma robustez dos reajustes dos preços do setor de serviços, tá? Então, a gente tem a inflação bem pressionada ainda. Para completar, os dados de expectativa de inflação tiveram altas relevantes na margem, né? Então, uma métrica que a gente costuma acompanhar
que é a da Universidade de Michigan, mostrou a expectativa de inflação um ano à frente, tendo uma alta de quase 1 ponto, avançando ali para 4,6%, e mesmo as expectativas de inflação de longo prazo também avançando ali, o que acaba colocando um alerta à frente à condução da política monetária, né? Do lado da atividade, no mercado de trabalho norte-americano, o dado de vagas em aberto continua a mostrar alguma desaceleração, mas num patamar historicamente muito, muito elevado. Então, se a gente pega o dado do JOLTS, a gente tem cerca de 1,6 vaga de trabalho em aberto para cada americano desempregado. Isso é um patamar muito alto no histórico. Os dados do payroll continuaram a mostrar uma solidez no mercado de trabalho, com uma geração de mais de 200 mil empregos no mês, a taxa de desemprego caindo para 3,5%, e a própria divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2023, apesar de ter vindo um pouco abaixo do esperado pelo mercado, isso se deu ali numa composição bem benigna, né? O que acabou puxando para baixo o PIB nos Estados Unidos foi a parte de variação de estoques. Então, quando a gente pega ali a demanda doméstica e desconsidera essa parte dos estoques, a atividade continua muito sólida, crescendo mais de 3% anualizada nesse primeiro trimestre. Tá? Então, diante desse quadro ali que o estresse parece ter ficado um pouco para trás, que a inflação segue persistente, e o mercado de trabalho que desacelera, mas ainda num nível muito, muito pressionado, a gente deve ter o FONC elevando os juros nessa reunião dessa semana. Então, ele deve manter ali também a opcionalidade de continuar o ciclo de aperto monetário, uma vez que o problema inflacionário não está resolvido e o estresse como um todo cedeu. Então, a gente não espera que o FONC feche a porta ali para mais uma nova alta da política monetária americana na próxima reunião de junho. Tá? Na seara política, lá nos Estados Unidos, a gente tem visto o debate sobre o limite da dívida no país ganhando bastante destaque no noticiário ao longo do último mês. Então, por um lado, os republicanos estão bem firmes ali, tentando extrair algumas concessões fiscais do presidente Biden, enquanto o presidente tem demandado uma aprovação incondicional da elevação do limite da dívida, né? Existe uma incerteza sobre a data específica em que o Tesouro norte-americano ficaria sem recursos para honrar as obrigações dele. A gente teve a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertando os legisladores que o governo dos Estados Unidos já poderia entrar em default em 1º de junho, uma data bem mais próxima do que se imaginava, se o Congresso não aumentasse o teto da dívida, e isso acabou gerando ali um senso de urgência para o governo em torno desse assunto, já que as negociações estavam bem travadas nas últimas semanas. Tá? Então, o presidente Biden acabou convocando uma reunião ali com os principais atores envolvidos, líderes do Senado e da Câmara dos Deputados, para uma reunião na próxima semana para discutir esse tema da elevação do limite da dívida dos Estados Unidos, que é um tema que tem gerado preocupações no mercado. Tá? De outros pontos do cenário internacional, vale dar um destaque também para a China. A gente teve a divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre, os dados, principalmente do setor de serviços, surpreendendo positivamente, algum número mais modesto na parte de indústria, investimento, mas o próprio PIB especificamente tendo uma expansão ali de mais de 2% no trimestre, em relação ao trimestre anterior, número bem acima do que o mercado esperava. É um número beneficiado pelo processo de reabertura chinesa, que deve seguir ali beneficiando a atividade nos próximos trimestres, e reforça a nossa expectativa de que o crescimento chinês no ano fique acima ali da meta do direcionamento do governo de 5% no ano. Tá? Passando aqui para o cenário doméstico. Então, no Brasil, a gente teve uma bateria bem robusta de divulgação de dados de atividade e de inflação, começando pelo lado dos preços, no que pese ali alguma volatilidade, idas e vindas de itens mais voláteis da inflação. A gente tem a média trimestral dos núcleos de inflação relativamente estável, ao redor de 6%, com
até alguma aceleração na margem ali no último dado divulgado no IPCA 15 de abril. É um número acima do compatível com o cumprimento das metas de inflação, e é um número que pode ser influenciado ali de maneira altista pelos efeitos secundários do reajuste previsto para a gasolina ali para junho e julho, com a recomposição adicional, né, com a recomposição que falta dos impostos federais da gasolina, do PIS/COFINS na gasolina, e também com a elevação do ICMS dos combustíveis. Tá? Então, com isso, a gente segue projetando um IPCA em 2023 de 6,5%, tá? Com até algum risco altista por conta dos aumentos de carga tributária que a gente tem visto e essas questões de combustível. Por outro lado, há alguns riscos baixistas na parte de alimentação, né? Então a gente tem visto números de IGP bem baixos, aí, registrando recordes históricos de baixa no IGP, que podem também aliviar um pouco a inflação nessa parte, principalmente de alimentação. Tá? Mas, de maneira geral, a gente tem uma resiliência dos núcleos de inflação, e os dados de atividade referentes ali a janeiro e fevereiro, né? Então a gente estava com o IBGE passando por uma alteração metodológica nos dados mensais de atividade, acabou acumulando e sendo divulgados ao longo desse último mês, mas os dados referentes ali a janeiro e fevereiro revelaram uma demanda doméstica mais robusta mais resiliente do que se esperava aqui no Brasil, né? Então a gente teve as vendas no varejo apresentando uma alta de 1,7% em fevereiro, isso com um crescimento bem expressivo das atividades ligadas à renda e aquelas sensíveis ao crédito praticamente estáveis. O faturamento real do setor de serviços também com uma alta de 1% em fevereiro, sendo que os serviços tipicamente ligados às famílias, também crescendo. E o grande destaque ali, o PIB mensal do Banco Central, né, o IBCBR, tendo uma alta muito expressiva de 3,3% em fevereiro. Né? Número que, obviamente, é ajudado pela safra recorde de grãos, mas que também retrata essa atividade mais resiliente, como mostram os dados do setor de serviços de varejo. Tá? Tudo bem que tem essas questões de mudanças metodológicas, esses dados mensais estejam sujeitos a revisões. Há uma série de outros indicadores mostrando uma aceleração da renda das famílias. Né? Então, se a gente pega o próprio mercado de trabalho, os dados de contratações líquidas do CAGED tem mostrado resultados positivos, a própria massa salarial da PNAD tem crescido, e se a gente pega na parte de arrecadação, tanto o imposto de renda ali ligado ao trabalho, quanto a própria receita do INSS, tem mostrado crescimento bem acima da inflação. Tá? Então, acho que fica claro a robustez e a resiliência da atividade brasileira nesse primeiro trimestre do ano. Tá? Ainda que isso não seja uma exclusividade brasileira, né? Tem vários outros países com sinais parecidos. Acho que aqui no Brasil esse ponto é potencializado pelo choque favorável de preços relativos, pela super safra de grãos, mas também pela forte expansão permanente do gasto público ali, sem qualquer contrapartida em aumento de impostos ainda, ou mesmo na política monetária. Né? Então, se a gente pega do lado fiscal, a gente teve toda a PEC de transição aprovada no final do ano passado, que elevou de maneira permanente as despesas públicas na ordem de 170 bilhões, a gente continua tendo medidas sendo feitas nesse sentido. Né? Então, agora, nesse último final de semana, a gente teve o pronunciamento do presidente com um novo reajuste do salário mínimo, então, dando mais um reajuste real para o salário mínimo, elevando ali para R$ 1.320 por mês. A gente teve o governo editando o MP para elevar a faixa de isenção de imposto de renda para pessoa física para 2 salários mínimos. E a gente teve também, por outro lado,
a apresentação do projeto de lei do novo arcabouço fiscal, tá? Nesse sentido, o novo arcabouço fiscal, ele não traz grandes alterações estruturais, digamos assim, do que tinha sido desenhado e apresentado previamente pela Fazenda há algumas semanas. Então, a gente tem o crescimento real das despesas sendo limitado a 70% do aumento das receitas, com um piso de 0,6% e um teto de crescimento real das despesas de 2,5%. Mas a gente também vê alguns detalhes, como o próprio método de cálculo do aumento das receitas, como algo pouco convencional e que parece ter sido desenhado para permitir um crescimento real das despesas em 2024, muito próximo a esse teto de 2,5%. Tá? Então, a gente deve ver nas próximas semanas o relatório do deputado na Câmara dos Deputados sendo apresentado. A Câmara não deve fazer grandes alterações frente ao que o Ministério da Fazenda enviou. Então, a Câmara não deve mudar substancialmente ali esse limite de gastos que foi colocado pelo governo. E apesar desse novo arcabouço fiscal tirar algum risco de cauda de algo muito frouxo, não parece ser também suficiente para trazer uma estabilização da dívida bruta do governo nos próximos anos, mesmo com aumento de arrecadação relevante, se a gente tiver o êxito do governo nesse sentido, que não é algo fácil, dada toda a comoção pública que a gente teve, por exemplo, na questão da taxação das importações de plataformas de comércio eletrônico. Tá? Então, e um outro ponto relevante que a gente teve na apresentação do arcabouço fiscal foi a questão da descriminalização ali do cumprimento da meta de superávit primário. Tá? Então, apesar desse novo arcabouço fiscal, dele tirar ali os riscos de cauda, parece algo que tem um enforcement baixo e que sozinho não parece suficiente para estabilizar a dívida. Tá? Então, essa é uma questão que nos gera preocupação. Tá? Então, acho que em resumo aqui do lado de Brasil, que a gente tem visto uma atividade mais forte do que era esperado, mais resiliente do que era esperada, uma inflação que recua, mas foi a parte fácil da desinflação, então a gente tem uma inflação ali que permanece em um patamar elevado e acima do compatível com o cumprimento das metas de inflação, que tem uma desinflação mais difícil daqui por diante, e um fiscal que um arcabouço que foi apresentado no arcabouço que tira os riscos de cauda, mas que sozinho não é suficiente para estabilizar a dívida bruta do governo. Tá? Então, com isso, o Banco Central deve ter alguma dificuldade, principalmente deve ter novos embates ali com a ala política do governo, que provavelmente gostaria que ele cortasse os juros muito mais cedo do que ele vai conseguir, dado todo esse cenário aqui do Brasil.